Você entrou num tempo onde até o céu parece calado, onde os caminhos que antes te guiavam agora são neblina, e a bússola do teu coração parece ter quebrado no meio da travessia. Mas escuta, meu filho, minha filha, eu te vi vagando entre perguntas sem resposta. Eu te vi tentando disfarçar a confusão com orações que saíam mais como suspiros do que como fé. Hoje, não sou eu quem fala através de uma tela. É o céu que se inclina sobre você neste exato momento. Como uma carta escrita no fogo do meu espírito, eu te digo com autoridade eterna: você não está perdido. Você está pronto. Você não saiu da rota. Você entrou no ventre do propósito. Está escuro, sim, como o solo onde a semente morre antes de florescer. Mas até no escuro, eu trabalho. Até no silêncio, eu construo. Até na dor, eu falo. Você está onde nenhum mapa humano reconhece, mas o meu espírito conhece cada passo teu. E foi eu quem te levou até aqui, não para te confundir, mas para te revelar. Se essa palavra queimou dentro de você, escreva nos comentários agora: eu estou pronto para o que Deus vai revelar. Não é só uma frase, é um ato profético. É a tua resposta no mundo visível, ao chamado invisível do céu. Antes de continuar, inscreva-se neste canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que está se sentindo perdido. Você será a resposta. Você será canal. Você será parte do milagre. O que virá agora não é apenas um vídeo, é a voz do teu Criador, te chamando pelo nome. Quantas vezes você já se sentiu como uma alma flutuando no meio de um deserto sem fim? Não há placas, não há vozes, só o som abafado dos próprios pensamentos se chocando com o silêncio de Deus. Você olha para trás e não enxerga retorno, olha para frente e não vê direção. E nesse terreno invisível, a tua mente grita: você se perdeu. Mas eu, o Senhor, declaro: você não está perdido, você está atravessando o meu processo. Aquilo que tua razão chama de ausência é onde minha presença amadurece você no invisível. É no escuro que as raízes se aprofundam. É no silêncio que te ensino a ouvir o que não é dito. Enquanto tua mente se desespera tentando entender, o meu espírito trabalha onde teus olhos ainda não conseguem alcançar. Há um lugar onde a lógica morre e a fé começa. E é exatamente aí que você está. Quando tudo parece ter saído do controle, é quando mais se cumpre o meu plano. Você não foi deixado, você foi escondido. E quem eu escondo é porque estou moldando. O tempo da sensação de estar perdido não é um castigo, é um convite. Um chamado para mergulhar além do que a superfície da razão permite. Os teus mapas não servem mais porque você está entrando em território profético. Tua mente diz: está tudo errado. Mas o meu espírito sussurra: está tudo sendo alinhado. O que tua alma interpreta como abandono é meu método de revelar um propósito mais profundo do que você imagina. Eu vi quando você tentou manter a fé enquanto tudo ao redor desmoronava. Vi quando você orou em voz baixa, com o coração em ruínas. E mesmo assim continuou, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Esse é o tipo de fé que o céu reconhece. Você não está perdido. Você está em obras. E obras geram bagunça antes da beleza aparecer. O pó, o entulho, o aparente caos. Tudo isso são sinais de que estou construindo algo eterno dentro de você. Tua mente busca controle, mas eu te ensino a confiar. Tua mente quer rotas, mas eu trabalho com destinos. E nenhum destino que eu escrevo para os meus filhos se perde. Ele apenas amadurece em silêncio, até a hora certa chegar. Não se engane pela aparência do teu momento. Eu não te conduzi até aqui para te abandonar na beira do caminho. Eu sou o Deus que começa e termina. O que parece confusão, para mim é gestação. Você não está perdido. Você está grávido de propósito. O desconforto que você sente não é fim, é transição. E todo parto vem precedido por dor. Não lute contra o que eu estou permitindo. A dor não veio para te destruir. Ela veio para romper as camadas antigas, as estruturas que te prendiam ao passado. Teu coração pode não entender, mas teu espírito já sabe. Há algo nascendo dentro de você, algo grande demais para caber nas velhas formas de pensar. Eu não vejo como o homem vê. O que para os olhos humanos é fracasso, para mim é semente.
O que o mundo chama de fim, eu chamo de fundação. E eu preciso que você pare de julgar o teu caminho pela lente do teu cansaço. Você tem ouvido demais a tua mente, e ela se alimenta do que o mundo diz. Mas a minha voz não ecoa na lógica. Ela dança no sobrenatural. Por isso, quando você se sente perdido, na verdade está mais perto de mim do que nunca. Porque só os que se esvaziam de si conseguem ouvir o sussurro do céu. A sensação de estar perdido é o início da rendição. E a rendição abre caminho para o sobrenatural operar. A tua mente foi treinada para controlar, medir, entender. Mas eu sou o Deus que quebra moldes. Você está atravessando um território onde os sentidos não alcançam, e isso é proposital. Porque eu não estou apenas te levando a um novo lugar. Eu estou te fazendo uma nova pessoa. A dor que te visita não veio para destruir tua fé, mas para expandi-la. O sentimento de estar perdido vem quando o velho já não te serve, mas o novo ainda não se revelou. Isso se chama travessia. Isso se chama preparo. Tua mente diz, não sei mais quem sou, mas eu te respondo, você está prestes a descobrir. E o que você vai descobrir não é apenas o teu destino, mas quem eu sou em você. Filho meu, filha minha, você está cansado porque está tentando entender com a mente o que só se percebe com o espírito. O que você chama de vazio é onde eu estou cavando espaço. Você sente que perdeu o rumo, mas sou eu te arrancando da rota antiga. Você não está sendo punido, você está sendo posicionado. Quando te tirei do lugar confortável, foi para te revelar o que você nunca conheceria permanecendo ali. Quem caminha pelo Espírito sempre parecerá perdido para quem vive pela lógica. Mas a rota do céu não se traça com mapas humanos. E mesmo quando teus passos parecerem errantes, meus olhos te guiam com precisão celestial. Teu coração tem chorado perguntas sem resposta. Deus, por que tudo ficou tão escuro? Você tem me perguntado em silêncio. E eu te digo, a escuridão não é ausência de direção, é presença de revelação. Eu ocultei o cenário para ativar tua sensibilidade espiritual. Eu calei vozes externas para aguçar tua audição interna. É quando parece que você não tem mais controle, que finalmente permite que eu assuma o volante. Você está em processo de inversão divina. O que era humano está morrendo, para o que é celestial nascer. Não se desespere no silêncio. O céu é mais barulhento do que parece. Você já reparou que toda vez que se sente perdido, uma parte tua se volta mais profundamente para mim? Isso não é por acaso. Eu permito certos vazios para provocar reencontros. Porque enquanto você acha que está tentando me encontrar, sou eu quem estou te atraindo. Com fios invisíveis de amor, te puxo de volta ao centro. E o centro não é um lugar geográfico. É um estado de alma, onde você se rende. Eu não quero apenas te levar para outro nível. Eu quero te reconstruir por dentro. A sensação de estar perdido é o início da desinstalação do que te impedia de voar. E tudo que precisa cair, cairá, para que você, enfim, veja quem eu sempre soube que você seria. E se eu te dissesse que até a tua confusão está dentro do meu plano, que até esse momento onde você diz, não aguento mais, faz parte do enredo que eu mesmo escrevi? Eu uso tudo, até o que parece caos, para alinhar teu espírito ao meu tempo. Quando tua mente diz, está tudo fora do controle, o meu trono permanece firme. Quando tua alma grita por direção, meus olhos estão sobre ti com ternura eterna. Você não está longe do propósito, você está mais perto do que nunca, porque é no momento exato em que você se sente mais perdido, que o céu decide intervir. E é isso que está acontecendo agora. Há momentos em que o cenário se desfaz diante dos teus olhos, e tudo o que antes fazia sentido parece evaporar. Você não sabe mais se o que está vivendo é erro ou propósito. E então o inimigo sussurra, você perdeu tudo. Mas hoje eu, o Senhor, venho rasgar esse véu de confusão. Você não está perdido. Você está em transição. A diferença é sutil para os olhos naturais, mas clara para os meus olhos eternos. O perdido caminha sem direção. O em transição caminha por fé. Transição dói, porque exige desapego. E é por isso que você sente como se tivesse perdido partes de si. Eu estou te atualizando. O que era suficiente ontem já não serve mais. Porque eu te levo de glória em glória. E cada glória exige um rompimento. Transição é aquele lugar estreito entre o velho que não cabe mais
e o novo, que ainda não se revelou. É o parto da alma. E quem já gerou no espírito sabe. Há uma dor que antecede todo o nascimento. Você sente saudade de um lugar onde já não pode permanecer, e medo de um destino que ainda não conhece. É nesse espaço que o inimigo tenta soprar mentiras na tua mente, te fazendo pensar que fracassou. Mas escuta, fracasso é desistir de caminhar. Transição é continuar, mesmo sem ver. Eu não te movi para o caos, te movi para um portal. E todo portal entre estações exige que você atravesse o invisível confiando mais na minha voz do que nos teus olhos. Não confunda desconforto com desvio. Você está exatamente onde eu quero que você esteja. Eu vi quando você começou a se questionar. Será que fiz algo errado? Será que me desviei do plano? Mas deixa eu te revelar o que a tua mente não compreende. Transição é quando eu te tiro de onde você se acostumou para te levar onde você foi chamado. E entre um ponto e outro, há silêncio, há espera, há lágrimas. Porque estou reconfigurando tua visão, teu coração, tua estrutura interna. Não se interpreta transições com os olhos da carne. O que parece quebra é lapidação. O que parece abandono é preservação. Você não caiu, você está sendo reposicionado. E o que hoje parece perda, amanhã será o testemunho do quanto você foi obediente mesmo sem entender. Transição também tem cara de fracasso, porque ela desmonta o palco, apaga os refletores e te leva para os bastidores da tua própria fé. Você que estava tão acostumado a ver os frutos, agora só vê a terra sendo revirada. Mas quem vê só a terra mexida, não percebe que as raízes estão crescendo. E eu sou o Deus das raízes profundas. Eu trabalho primeiro no que ninguém vê. Por isso, não se assuste se tudo parecer em ruínas. Eu não estou te punindo. Eu estou te plantando em outro nível. E toda árvore que cresce para o alto primeiro precisa se firmar no subterrâneo. Transição é processo de fundação. Você não está acabando, você está começando outra vez, com alicerces celestiais. O problema não é que você perdeu o caminho. O problema é que você se acostumou demais com a última estação. E agora que o terreno mudou, a tua alma grita por estabilidade. Mas eu preciso que você entenda. Transição não é estabilidade, é transformação. Ela bagunça, sacode, desinstala, mas também abre portais para o novo. Você não está sendo castigado, você está sendo esticado. Esticado na fé, esticado no caráter, esticado na visão. Eu não te tirei de onde você estava para te deixar no meio do nada. Eu te tirei porque há um lugar onde tua unção será ativada por completo. E esse lugar exige travessia. E quem atravessa por mim, nunca termina onde começou. Você ainda olha para os cacos e pensa, isso não é mais a minha vida. Mas e se eu te dissesse que os cacos eram do vaso velho? E se eu te revelasse que essa dor não é castigo, mas uma cirurgia espiritual? Eu estou removendo tudo que te impedia de crescer. Transição é um tipo de luto. Você chora o que perdeu, mas também se prepara para o que virá. Por isso meu coração se contrai, a mente se inquieta, o espírito se cala. Não é fracasso, é ressignificação. Tudo aquilo que não carrega mais o teu propósito está sendo deixado para trás. Eu estou limpando o terreno para o novo templo que estou construindo dentro de ti. E esse templo será cheio da minha glória. Quando você entra numa transição espiritual, até as palavras mudam. O que antes fazia sentido, agora soa estranho. O que antes te alimentava, agora não te sacia. Isso não é retrocesso. Isso é deslocamento espiritual. Eu estou movendo tua alma para outro território. Você sente esse vazio porque tua estrutura antiga está sendo substituída por uma mais forte. Como um passarinho quebrando a casca do ovo, você se debate, porque o espaço ficou apertado. Mas isso é sinal de crescimento. Sinal de que chegou a hora de nascer de novo, de voar mais alto, de romper limites. Você não está sendo desmontado, está sendo preparado para o extraordinário. Olha ao teu redor. Nem tudo desapareceu, mas tudo mudou. Amizades esfriaram, portas se fecharam. Certos lugares já não te cabem mais, e isso te faz sentir fora do eixo, como alguém que perdeu o lugar no mundo. Mas escuta, isso é sinal de que você foi deslocado para o sobrenatural. Eu fecho ciclos que você não teria coragem de encerrar. Eu afasto vozes que atrasariam tua jornada. Eu permito a solidão da transição, porque nela você aprende a me ouvir com mais clareza.
A transição limpa o ambiente para que a minha glória se revele. E é nesse silêncio desconfortável que os profetas são forjados, que os guerreiros são treinados e que os filhos amadurecem. Você não vai voltar a ser quem era. Essa sensação que carrega no peito, de não pertencer mais ao que um dia te fazia feliz, é o testemunho de que você foi tocado pelo meu fogo, e o fogo consome o velho, para revelar o eterno. Transição não tem rosto, não tem cheiro, não tem chão firme, mas tem promessa. E quem caminha por promessa não precisa de sinalizações humanas. Você tem caminhado com lágrimas nos olhos e feridas nos pés. Mas o céu te aplaude, porque você não parou, porque mesmo sem certezas, você manteve a fé. E é isso que me move, a tua coragem silenciosa. Essa transição será a ponte entre a tua obediência e o meu milagre. Eu sei que você já pensou em voltar atrás. Já olhou para o passado com saudade e desejou os dias em que tudo parecia mais simples. Mas escuta, o que eu tenho para você exige renúncia, e só atravessa a transição quem confia mais na minha voz do que na sua dor. Você não foi feito para viver estacionado em experiências antigas. Você foi chamado para carregar minha glória em novos territórios. E cada transição é um degrau que te aproxima do centro do meu plano. Não olhe para o presente com olhos de desânimo. Olhe com olhos de revelação. Você está no meio da ponte. E do outro lado, te espera uma versão de você que carrega fogo, autoridade e unção. Você olha para si e diz: eu não estou pronto. Mas eu olho para você e vejo um guerreiro treinado na escola do secreto. Você achou que estava apenas sobrevivendo, mas estava sendo moldado. Cada lágrima, cada silêncio, cada rejeição que você enfrentou foi parte da unção que hoje repousa sobre tua vida. Você não aprendeu com livros, você aprendeu com dores. E essas são as lições que o céu mais valoriza. O mundo não reconhece teus processos, mas eu os escrevi com minhas próprias mãos. Quando você pensou que estava sozinho, eu estava ali, forjando teu caráter no fogo das provações. O preparo não tem aplausos, mas tem peso. E esse peso que você sente nos ombros não é fardo, é glória. Lembra dos dias em que você achava que nada fazia sentido, que tudo estava dando errado? Pois foi nesses dias que eu te ensinei a guerrear sem espada. Foi quando você não tinha nada que aprendeu a depender de tudo que eu sou. O preparo não é feito em púlpito, é feito no chão da alma. Você aprendeu a escutar o silêncio, a obedecer sem confirmação, a crer quando tudo dizia que não. E agora, sem que você perceba, você carrega armas espirituais que vencem batalhas sem que uma palavra seja dita. Pare de se menosprezar, pare de dizer eu não sou suficiente. Tudo o que você precisa para vencer já foi colocado dentro de você. E hoje, eu venho apenas ativar o que o céu já reconhece como pronto. Muitos olham para ti e não veem nada de extraordinário. Mas eu vejo, porque os olhos humanos medem performance. Eu vejo essência. Você foi treinado longe dos holofotes, mas diante dos meus olhos. Cada renúncia tua construiu um altar invisível. Cada sim que você me deu em secreto plantou sementes que agora começam a brotar. O preparo é sutil. Ele não grita. Ele se revela em atitudes, em escolhas, em resistências silenciosas. E tudo isso você tem feito. Você acha que não está pronto porque ainda sente medo. Mas coragem não é ausência de medo. É fé em meio a ele. E a tua fé silenciosa já moveu o céu a teu favor mais vezes do que você imagina. Você já se sentiu deslocado? Como se tudo em você estivesse quase suficiente, quase preparado, quase aceito. Esse quase é a voz do engano, porque para mim você está inteiro, você está selado, você está pronto. Não pronto segundo os padrões humanos, mas pronto para carregar o que eu confiei em tuas mãos. Eu não escolho os capacitados, eu capacito os disponíveis. E você foi moldado por caminhos que só eu conheço. As feridas que você esconde são, na verdade, marcas de batalha. E onde há cicatrizes, há autoridade. Você não precisa entender tudo, só precisa lembrar. O oleiro não explica o vaso, ele o revela no tempo certo. E esse tempo chegou. Você foi treinado nos bastidores do invisível. Enquanto os outros prosperavam diante dos homens, você crescia diante de mim. E agora, você carrega um som que o mundo não reconhece, mas que o inferno teme. Você foi cavado, quebrado, reconstruído, e mesmo assim permaneceu.
Isso é preparo. Não é aparência, é consistência. Você acha que não sabe como fazer, mas quando chegar a hora, você verá. Meu espírito em você fará fluir o que parecia impossível. Porque quando eu ativo um chamado, junto com ele vem a graça para executá-lo. Você não é fraco. Você foi forjado no secreto para resistir ao público. Você não está despreparado. Você está incubado. Havia dias em que você achava que estava apenas sobrevivendo, mas eu estava plantando em você sementes de resiliência, discernimento, mansidão e sabedoria. Você não viu, mas eu vi. E agora, essas sementes começaram a romper o solo. Elas estavam escondidas, esperando o tempo da ativação. E esse tempo é hoje. Você já passou por provas que derrubariam muitos, mas escolheu continuar. E isso vale mais do que qualquer diploma humano, porque a minha escola é diferente. Eu ensino com desertos. Eu promovo com cruzes. E eu exalto aqueles que aprenderam a confiar quando tudo desmoronava. Você está mais pronto do que imagina, e menos preso ao passado do que pensa. Eu te assisti aprendendo a amar mesmo sendo ferido, a perdoar mesmo sem desculpas, a permanecer mesmo sem respostas. E tudo isso era parte do preparo. Não ignore os tesouros que o sofrimento plantou em você. A tua dor não foi em vão. Ela virou sabedoria, profundidade, compaixão. Hoje, quando você abre a boca, há peso nas palavras. E esse peso vem de quem foi transformado por dentro. Você não será usado por ser perfeito, mas por ser verdadeiro. Eu uso vasos que passaram pelo fogo e não se quebraram, ou que se quebraram, mas me permitiram reconstruí-los. Você já carrega o que precisa. Agora só falta crer. Você não sente que está preparado, porque o preparo divino não se parece com conquistas visíveis. Ele se parece com desertos vazios, noites em claro, orações sem resposta. Mas foi nesses dias que eu forjei tua identidade. Foi nesses silêncios que eu escrevi tua história com tinta invisível. E agora eu venho te lembrar. O que eu derramo sobre ti não depende do que você sente, mas do que eu vejo em você. E eu vejo prontidão. Eu vejo entrega. Eu vejo um coração que, ainda que ferido, escolhe me amar. Isso me basta. Porque os meus escolhidos não são reconhecidos pela multidão. São aprovados no esconderijo. E no meu esconderijo, você foi treinado. Tudo o que você viveu até aqui não foi aleatório. Cada estação, cada ciclo, cada dor fazia parte do plano maior. Eu conectei pessoas, permiti perdas, reconfigurei tua história. E enquanto você tentava entender os porquês, eu estava cuidando dos paraquês. Hoje você é mais forte, mais sensível, mais alinhado com meu coração. E isso é o verdadeiro preparo. Não se mede por títulos, mas por transformação interior. Você aprendeu a ouvir o que não se diz, a ver além do visível, a sentir o mover do espírito mesmo no silêncio. Isso é maturidade espiritual. E a maturidade atrai responsabilidade. E quem é fiel no secreto, eu coloco em lugares de influência. Você não foi treinado para ser mais um. Você foi separado para um tempo como este. Enquanto muitos correm atrás de reconhecimento, você buscou presença, e essa busca moldou tua essência. Agora tudo o que eu plantei em ti será ativado. As palavras virão com autoridade, as decisões com sabedoria. Você será voz onde antes se calava, será resposta onde antes se confundia. Porque agora você entende que preparo não é sobre fazer, é sobre ser. Ser inteiro, ser firme, ser cheio de mim. E você é, mesmo quando não sente, mesmo quando duvida. Eu não procuro talentos, procuro corações rendidos. E o teu coração é meu. Moisés foi tirado do palácio e lançado ao silêncio do deserto. Aquele que foi criado com sabedoria humana teve que ser esvaziado de tudo para ouvir a voz de um arbusto em chamas. Aos olhos do Egito, ele havia falhado. Matou um homem, fugiu, sumiu. Mas aos meus olhos, ele estava no centro do processo. Eu não o tirei do palácio porque ele errou. Eu o tirei porque ele estava pronto. O que parecia exílio era consagração. O deserto não o afastou da missão, o preparou para ela. E assim como com Moisés, eu também tenho usado teu isolamento como ferramenta de alinhamento. Você não está fugindo. Você está sendo formado. Jonas achou que podia fugir do meu chamado. Entrou num navio, desceu ao porão,
Tentou se esconder do que ardia em seu espírito. Mas eu sou o Deus que usa até o ventre do peixe como sala de transformação. Aquele lugar escuro, apertado, molhado e sem saída, não era prisão, era incubadora. Jonas não estava perdido no mar. Ele estava imerso no meu plano. Eu fechei portas para que ele fosse parar exatamente onde precisava se render. E há momentos em que também faço isso contigo. Permito que tudo escureça, não para te destruir, mas para te quebrar no lugar certo. O ventre que te engole hoje é o mesmo que te lançará ao teu destino amanhã. Paulo pregava, curava, libertava, e ainda assim foi preso, algemado, injustiçado. Mas nem por um instante ele esteve fora da minha rota. A prisão não interrompeu seu chamado, ampliou, porque nas paredes úmidas daquela cela, eu o inspirei a escrever cartas que atravessariam os séculos. O que parecia confinamento era canal. E eu digo a você, hoje, o lugar que te parece pequeno demais para o que eu prometi, é onde estou ativando tua voz para algo muito maior. O cárcere momentâneo não anulou a autoridade espiritual de Paulo. Assim também, tua dor atual não é prova de fracasso, é evidência de unção. Moisés precisou de 40 anos no deserto, longe das luzes do Egito, para entender que a liderança que eu queria dele não era política, era espiritual. Ele foi desaprendido da força do braço humano para conhecer o poder do cajado entregue por mim. Ele achava que estava longe do propósito, mas o chão árido que ele pisava era terra santa, e o arbusto que pegava fogo sem se consumir era o anúncio. O tempo chegou. Há lugares secos que escondem sinais de fogo, e você, assim como ele, está mais perto da revelação do que imagina. Não ignore o deserto. Nele eu queimo, eu falo, eu envio. Jonas só entendeu o valor da obediência quando tudo que o cercava foi tirado. Ali, sem direção, sem força, sem controle, ele gritou do fundo do ventre e eu ouvi. Não há profundidade de dor que me impeça de escutar quem se quebranta. E mesmo vomitado à margem daquilo que havia rejeitado, ele cumpriu o plano, porque não há desvio que anule uma missão selada por mim. Assim como ele, você pode ter tentado fugir, pode ter desacreditado, mas hoje eu te digo, você ainda é meu escolhido, e o meu chamado sobre tua vida continua intacto. O peixe não veio para te engolir, veio para te devolver. Paulo cantava na prisão, louvava acorrentado, não porque gostava da dor, mas porque confiava no propósito. A terra tremeu e as cadeias caíram, mas o verdadeiro milagre foi interior. Ele permaneceu, não fugiu quando as portas se abriram. Ficou para cumprir o que eu havia estabelecido. Isso é maturidade. Isso é discernimento espiritual. Você quer sair da dor, mas eu quero que você me encontre nela. Nem toda prisão precisa acabar para que o plano se cumpra, porque o céu se move mesmo com grades. E eu posso fazer de um lugar de dor o ponto de partida de um mover que alcançará multidões. Moisés pensou que sua história havia acabado quando fugiu, mas eu escrevo de trás para frente. Eu sabia onde ele cairia, e preparei o deserto como refúgio, não como castigo. A queda dele não o desqualificou, o reposicionou. E você que tem carregado culpa por decisões passadas, ouça, nada do que você viveu é desperdício. Eu uso até os erros como matéria-prima para meu propósito. E se você pensa que falhou, lembre-se, eu levanto libertadores do pó. O bastão que Moisés carregava não era símbolo de poder. Era a memória de onde eu o tirei. Assim também, tuas cicatrizes carregarão autoridade. Jonas passou 3 dias dentro do peixe sem saber se viveria. 3 dias sem luz, sem tempo, sem certeza. E mesmo assim, sobreviveu. Porque quando eu determino que algo será feito, nem as entranhas do mar podem impedir. Você pode estar atravessando o escuro agora. Pode estar sem chão. Mas assim como eu segurei Jonas, também estou segurando você. O fim que tua mente teme, eu já venci. E o caminho que parece fechado, será o mesmo por onde fluirá minha vontade. Não tema o escuro. No escuro eu falo com quem eu confio. Paulo era um homem de ação, missionário, plantador de igrejas, mas teve que aprender a parar. Teve que aceitar ser interrompido para receber revelações que não se recebem em movimento. Você também está sendo desacelerado. Não porque errou, mas porque está sendo convidado ao secreto. Há visões que só nascem no silêncio.
Há unções que só descem nas pausas. A prisão foi um ponto de virada, e na tua vida também será. Porque quando eu te paro, é porque estou prestes a te enviar com mais profundidade, mais precisão, mais poder. Não tema o tempo fechado. Eu sou Deus de revelações na cela. Cada um deles achou em algum momento que estava fora do plano, e eu provei, um a um, que meus caminhos não se interpretam com pressa. Moisés, Jonas, Paulo, cada um passou pelo tempo do escondimento, da escuridão, da prisão, e cada um saiu mais cheio, mais pronto, mais cheio da minha glória. Você se pergunta, será que eu ainda tenho um propósito? E eu te respondo com amor e autoridade. Você não saiu da rota, você entrou no meu plano. O que parece atraso é preparação. O que parece punição é proteção. E o que você está vivendo hoje é exatamente o que te conduzirá para o centro do destino que preparei. O silêncio de Deus dói mais do que qualquer grito. Ele não fere os ouvidos, fere a alma. Você ora, espera, busca, e tudo o que recebe é o eco da tua própria voz voltando vazia. E é aí que o inimigo sussurra: Deus te abandonou. Mas eu te digo com fogo nos lábios: quando me calo, não é porque me afastei, é porque confio. Confio no que plantei em você. Confio no que te ensinei nos ciclos anteriores. Não preciso repetir o que já te revelei. Meu silêncio não é desinteresse, é aprovação. Quando um mestre se cala durante a prova, é porque já ensinou tudo o que o aluno precisa para vencer. Você está tão acostumado a ouvir minha voz nos detalhes, que quando ela silencia, o teu coração se desespera. Mas escute com atenção. Há uma fase da jornada onde a voz dá lugar à presença. E quem me conhece, aprende a caminhar por convicção, não por emoção. O meu silêncio não é o fim da comunicação, é o começo da maturidade. É no silêncio que você aprende a discernir, a lembrar, a confiar. É no silêncio que as sementes da palavra lançada em temporadas passadas começam a romper a terra. O silêncio é o som da fé crescendo no invisível. E mesmo quando você não me ouve, eu ainda te guio. Você me pediu direção, confirmação, um sinal, mas não veio nada, nenhum sonho, nenhuma palavra, nenhum arrepio. E isso te fez pensar que errou o caminho. Mas e se eu te dissesse que não é que você está no lugar errado, é que você finalmente chegou ao nível onde pode confiar mesmo sem ver? O meu silêncio não é descaso, é honra, porque agora eu sei que você não depende mais de respostas imediatas. Você está aprendendo a caminhar com base no que eu já disse. E quando eu encontro um coração que caminha sem ver, eu libero promessas que olhos humanos jamais imaginariam. Filho meu, filha minha, você tem confundido ausência de voz com ausência de cuidado. Mas o meu amor não se mede por palavras, se prova em presença. Eu estive contigo na madrugada em que você chorou calado. Estive contigo quando teu coração explodiu de dúvidas. Não falei nada, mas estive ali o tempo todo, porque a fé que estou forjando em você não depende de barulho, nem de espetáculo. É uma fé que escuta a lembrança da promessa, mesmo quando o céu está em silêncio. E esse silêncio não te esvazia, ele te aprofunda, te torna forte, estável, preparado para carregar glória e não emoção. Os discípulos estavam no barco, a tempestade rugia, e eu dormia. Sim, dormia. E não porque me faltava poder, mas porque eu já havia liberado a palavra. Vamos passar para o outro lado. Quando eu falo, minhas palavras sustentam mais do que o vento ameaça. O problema é que você quer que eu repita o tempo todo o que já liberei. Mas fé não vive de repetições, vive de convicções. O silêncio após uma promessa é como o repouso do oleiro depois de moldar o vaso. Não toque na forma antes do tempo. Não fuja do barco só porque parece que estou dormindo. Estou contigo. O silêncio é apenas a prova de que já confiei em ti. Você tem clamado: fala comigo, Deus. Mas não percebe que até o silêncio carrega minha voz. Eu falo nas pausas, falo nas demoras, falo nos vazios, porque o silêncio é onde tua identidade em mim é testada. Você precisa saber quem é mesmo quando não se sente amparado. Porque fé infantil depende de sinais. Fé madura vive de presença. Eu já te capacitei, já te ungi, já liberei. Agora é hora de andar.
Hora de exercer o que você recebeu. Eu me calo não porque te deixei, mas porque estou vendo o quanto você já é capaz. Você não sente, mas carrega a glória. Não ouve, mas está sendo guiado. No deserto, eu guiei Israel com nuvem e fogo, mas em Canaã, eu me calei, porque a terra da promessa é lugar de maturidade. É o lugar onde não se depende mais do externo, mas do que já está dentro. O silêncio é uma forma de te mostrar que eu já transferi autoridade para você. Já plantou, já orou, já chorou. Agora é hora de avançar, mesmo sem sinal, mesmo sem confirmação, porque o meu espírito habita em você e a presença dele basta. Se eu me calei, é porque o céu inteiro confia no teu próximo passo. E isso não é abandono, é honra espiritual. Você acha que precisa de mais confirmações, mas o que realmente precisa é crer no que já foi confirmado. Lembra de quantas vezes eu te falei? Lembra das promessas, dos sonhos, das palavras proféticas? Agora é hora de agir com base nelas. O silêncio de agora é o eco da palavra de antes, e esse eco ainda carrega unção. Pare de correr atrás de novas revelações, quando a antiga ainda está sendo cumprida. Eu não mudo de ideia. Quando eu libero um destino, ele segue ativo mesmo quando tudo parece parado. O silêncio só parece vazio, mas por dentro, tudo está se movimentando. O meu silêncio é um selo de confiança, como um general que observa à distância o soldado que ele treinou. Eu sei do que você é capaz, sei o que plantei em ti, sei o quanto cresceu, e agora é a hora de caminhar pelo que foi plantado, não pelo que é sentido. Há promessas que se cumprem apenas quando você para de pedir e começa a obedecer. O céu está calado, não porque te esqueceu, mas porque espera que você se lembre, que você declare, que você avance, porque a voz que você precisa agora não está do lado de fora, está dentro de você, e sou eu quem a coloquei aí. Quando tudo silencia ao redor, teu espírito começa a falar mais alto, e é isso que eu quero, que você aprenda a ouvir o que o barulho abafava, que perceba que a ausência de sinais externos é a ativação da sensibilidade interna. Eu me calo, mas nunca me ausento. Estou presente em cada batida do teu coração, em cada inspiração, em cada passo hesitante. Você está andando por fé, e é isso que me agrada, porque sem fé é impossível me agradar. O silêncio é o campo onde os valentes florescem, e eu vejo em você a coragem que você mesmo ainda não enxergou. Continue. Estou contigo mesmo calado. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa missão de espalhar a fé e a esperança. Inscreva-se agora no canal Oração e Fé, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Cada gesto seu pode levar conforto e transformação para mais vidas. Quero muito saber como essa palavra tocou você, então escreva nos comentários. Eu lerei cada um e estarei orando por você e sua família. Vamos juntos iluminar o mundo com a palavra de Deus. Até breve e que Deus te abençoe. Amém.